Olá, pessoal do nono ano. Esse é o Cadê Meu Ponto? Eu sou o professor Juliano. Essa semana vamos fazer aqui a atividade 2 do volume 4 do nosso plano de estudo tutorado, o nosso PET. Bem, vamos lá. Eu vou chamar esse vídeo aqui de nono ano, semana 14, tá bom? Vamos lá. Se você ainda não tem a apostila, faça o download. Vá no estudeemcasa.educacau.mg.gov.br, faça o download, tá bom? Se você já tem, vai lá, abra a página para mim na página 80, ok? Na página 80 temos aqui algumas habilidades necessárias para se fazer as atividades a seguir. Elas são, vou ler aqui rapidamente e vou explicar um pouco. Primeiro aí, antecipar o sentido global do texto. Você não precisa ler o texto da primeira até a última linha, ele todo. Mas nas primeiras linhas já dá para ter uma ideia sobre o que é o texto. Bem, depois, identificar as informações-chave. Quero saber as principais informações do texto, tá bom? Depois, construir repertório cultural por meio de contato com textos em língua inglesa. Repertório cultural tem tudo a ver assim, com aprender, não a língua, mas aprender um pouco sobre a cultura de um outro país. E como o nosso tema aqui é a língua inglesa, nossa matéria é língua inglesa, vamos ver que países que falam o inglês como língua nativa, tá bom? Depois, identificar recursos de persuasão. O que é persuadir? É convencer. Então, utilizar esses recursos, não só utilizar e reconhecer esses recursos dentro de um texto. Vamos lá. Distinguir fatos de opiniões. O que é fato, o que é opinião? Fizemos muitas atividades nesse sentido. Fato é aquilo que realmente aconteceu e opinião é aquilo que a pessoa constrói, né? Pode ser baseado num fato ou não, mas é a construção, né, do pensamento da pessoa, ela acaba formando. Cada um tem a sua, né? E depois temos aqui identificar argumentos principais e as evidências. Então, os argumentos principais e evidências, ou seja, qual que é o argumento e o que evidencia aquele argumento. Tudo bem? Depois disso, vamos para a próxima página, a página 81. Lembra que numa atividade anterior, falava-se sobre filmes para adolescentes? Naquele momento eu cheguei até a indicar um filme chamado Scott Pilgrim, vocês acham ele no Netflix. Então, aqui vamos voltar a esse tema, filmes adolescentes, né? Tem um texto que começa em português, vocês vão entender, lógico. E depois ele vai começar a enumerar alguns filmes aí que o próprio apostila está te indicando. Tem o Booksmart, Your Name, Love Simon, Shazam, To All the Boys I've Loved Before, 10 Things I Hate About You. São filmes adolescentes, alguns deles bem recentes, né? Tem filme aqui de 2019, 2018, e que vocês vão ler aqui as indicações, tá? Ele está fazendo uma série de indicações. Então, assim, para alguém te falar que o filme é bom, que merece ser assistido, ele precisa argumentar, ele precisa ter, né, ele tem que expor informação para chegar a essa conclusão, né? Por que que o Booksmart é bom? Bem, é um filme bom porque ele é engraçado, né? Ele consegue lidar com situações do cotidiano adolescente de maneira engraçada, né? Bem chamativo. Então, assim, eu consegui construir aqui uma maneira de argumentar. E isso também pode ser também uma maneira de persuadir alguém, né? Às vezes você pode se sentir atraído pela descrição do filme e procurar assisti-lo. Depois que vocês lerem, relerem, vamos responder as perguntas? As perguntas estão na página 82, tá? Bem, na página 82 termina-se o texto, tem um vocabulário pequeno aí com algumas palavras e algumas perguntas e questões a respeito do texto. Primeiro aí, dos filmes listados acima, você já assistiu alguns? Se sim, qual ou quais e o que você achou deles?
vocês podem responder em português. Tá? A pergunta está em português, vocês podem responder também em português. A número 2. O título da versão brasileira corresponde a qual filme? Bem, isso é uma coisa bastante interessante, que nem sempre os títulos que nós assistimos em português correspondem ao título original. Às vezes é bem diferente, né? Tem umas situações bem engraçadas também, né? E posso até comentar isso depois, mas aqui ele está fazendo isso. Ele te dá um título em português do filme e ele quer saber qual é o correspondente em inglês. Nem sempre a tradução é imediata, né? Tem uns que são lógicos, né? Shazam. Shazam em inglês é a mesma coisa que em português, é o mesmo título. Mas fora de série, e aí? O título em inglês tem um outro significado. Aí vocês vão escrever para mim em inglês quais são os filmes aí. Todos eles estão na lista da apostila. E depois, vamos fazer a número 3. Dos filmes apresentados, qual foi baseado numa peça de William Shakespeare? William Shakespeare, escritor de teatro inglês, né, do século XVI, mas é tido como o maior escritor, vamos dizer assim, autor de peças dramáticas, comédia também, mas de peças teatrais, né, da história. Então, muito se fala, todas as gerações conhecem William Shakespeare. Eu vou até deixar aqui na descrição aqui uma biografia dele para vocês, tá bom? Bem, vamos para a página 83. 83, eu quero saber, na número 4, qual é o nome da peça do Shakespeare? Ou seja, o filme ele é baseado em qual peça do Shakespeare? A número 5, dos filmes indicados, qual é sobre um super-herói? A número 6, para Billy se transformar no super-herói, o que ele precisa fazer? Vocês têm que saber qual que é o super-herói primeiro, né? A 7, dos filmes dessa lista resumida, qual terá uma sequência produzida pela Netflix? Netflix é um canal de streaming, né? Eu assisto Netflix, acredito que muitos de vocês também assistem, um canal de streaming na internet que você tem no catálogo lá uma série de filmes e séries, né? E sabe o que é legal na Netflix? Vocês podem optar pelas legendas em inglês. Olha que legal. Se você pega um filme lá que você já tem assistido, que você até já tem assistido mais de uma vez, tenta assistir esse filme novamente em inglês com a legenda em inglês. A experiência que vocês vão ter. Muito legal. Fantástico isso. E aí, vamos para o número 8. Qual o nome da canção do autor Heath Ledger cantou em 10 Coisas que Eu Odeio em Você? Heath Ledger é um ator famoso, ganhou um Oscar pela interpretação do Coringa, né? No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele já é falecido, mas acabou deixando aí um legado aí de bons filmes. Procure saber aí no Google aí alguns filmes que ele fez, além do Batman, né? O 9 é o seguinte: observe os verbos destacados na oração abaixo. No espaço em branco, escreva o tempo verbal em inglês em que a sentença está. Então, tem uma lacuna em branco aí, né? Vocês vão escrever o tempo verbal. Tempo verbal. Vamos lá. Passado, presente, futuro. Quando a gente fala em passado, a gente vai ter o passado perfeito, que a gente não estudou ainda. A gente vai ter o passado simples, que a gente já estudou. E a gente vai ter o passado contínuo, que a gente também já estudou. Quando se fala em presente, a gente tem o presente perfeito, que a gente ainda não estudou. A gente tem o passado, o presente contínuo, que a gente já estudou. E o presente simples, simple present, que a gente também já estudou. E o futuro, a gente tem, basicamente, temos dois tipos de futuro. Um futuro planejado e um futuro não planejado.
O futuro planejado é aquele que usa-se o be going to, e a gente ainda não estudou ele. E o futuro não planejado é aquele que a gente usa a palavra will. Então a gente já estudou também. Vocês vão escrever para mim aqui da letra A, letra B, e na página 84, a letra C e a letra D, qual é o tempo verbal de cada um deles, tá bom? Bem, e para finalizar, a 10, quais subject pronouns são encontrados nos títulos em inglês dos 6 filmes apresentados na lista? Lembra o que é subject pronoun? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então, qual desses pronomes sujeito, né? Quais são essas, como que a gente fala, pronome reto, né? No caso reto, quais que estão presentes nos títulos, né? Nos títulos dos filmes indicados na apostila. Então vocês vão voltar lá nos títulos e vão escrever para mim, tá? Tem o I, tem o you, tem o he, tem o she, tem o it. Aí, para não ficar uma resposta muito vaga, vocês simplesmente copiarem lá, escreve para mim o título do filme, né? Precisa, tem título que é longo. Escreve só o comecinho do título e qual que é o pronome, né? O comecinho do título e o pronome. E assim vocês terminam aqui de responder para mim, tá bom? Bem, eu vou deixar uma dica. A dica aqui é assistam os filmes que estão indicados na apostila, ok? Bem, se você gostou, dá uma comentada aqui no canal, curta aí, se inscreva no canal, né? Quando terminar a atividade, mande uma foto ou para o meu WhatsApp pessoal da atividade pronta ou para o meu e-mail pessoal, que é o julianoprofessoring@gmail.com, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Bye, bye!